Os que participaram todas as noites aqui vão lembrar, uma das coisas que eu sempre estive falando aqui é que uma pessoa, um jovem, um homem, uma mulher, ou até mesmo uma criança que ama a Jesus e está procurando viver de acordo com a vontade dele, ele é um alvo especial das forças das trevas. Como está o seu casamento? Como está a sua saúde? Como está a sua parte, o seu emprego familiar, e até mesmo na igreja? Tem alguém que não está nada satisfeito, nada alegre com isso? Irmão Satanás, ele caiu tanto. O maior exemplo de apostasia. E o motivo que nós estudamos aqui, que nós não devemos desistir, porque quem desiste torna-se muito mais difícil retornar. O exemplo mais vivo nesse grande conflito é o próprio Satanás. Sabe uma pessoa que sente tristeza quando vê uma família feliz, quando vê uma pessoa com saúde, quando vê um jovem nos caminhos do Senhor, quando vê alguém trilhando os caminhos da paz, seguindo a Jesus, ele fica muito triste e furioso com isso. E por isso nós precisamos de muita oração, irmãos. E eu repito meu pedido, continue a oração por nós. Para que Deus nos dê sabedoria e discernimento espiritual para entendermos esse conflito e não venhamos abrir espaço nenhum para o maligno entrar no nosso casamento, no nosso ministério e venha atrapalhar a missão que Cristo nos confiou. Amém? Mais uma vez eu agradeço. Irmãos, essa foi a primeira semana de oração na minha vida que eu fiz. Irmãos, acreditam nisso? Eu já fui solicitado algumas vezes, mas por algum motivo, em algumas igrejas não deu certo. Mesmo antes da pandemia, tinha alguns projetos, mas não deu certo. Mas Deus sabe todas as coisas. E estamos aqui, hoje estamos concluindo, e nós meditamos aqui sobre temas voltados. Qual a frase-chave que eu foquei muito nessa semana? Os irmãos estão bem antenados aí. Volte, porque Cristo está voltando. Semana de colheita, uma semana de reencontros, voltados às pessoas que estão afastadas do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, fora da igreja, mas também, de repente, para pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão afastadas também de Jesus, do dono dessa igreja. Então, foram muitos convites aqui. E nós meditamos também uma palavra-chave durante todas as noites. Quem lembra? Perseverança. Meditamos aqui, fizemos 3 pequenas reflexões aqui, em 3 motivos pelos quais nós jamais devemos desistir. O primeiro qual é? Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso nós meditamos no domingo. Segunda e terça não estivemos aqui, mas retomamos na quarta e meditamos o segundo motivo, que é porque não podemos desistir jamais, porque alguém não desistiu de mim e de você. E este alguém foi quem? Jesus. Nós meditamos também na quinta-feira o terceiro motivo para jamais desistirmos da fé. É porque quando uma pessoa retrocede, a caminhada dela fica mais penosa e difícil, porque nós estudamos aqui que se estava difícil lutando com o espírito maligno, esse espírito maligno traz consigo mais 7 piores do que ele, e o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. E é por isso que é tão difícil as pessoas que se afastam de Cristo retornarem para os caminhos dele. Retornarem para os caminhos dele, estou falando. E eu citei aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 172. Muitas pessoas se unem à igreja, mas não se unem a Cristo. Elas vêm para cá, mas continuam trilhando o caminho lá que conduz para a perdição. Então isso é algo muito
muito sério, muito importante, mas também ontem nós meditamos que Deus ele condena dois tipos de julgamento: julgar intenções, propósitos que nós não conhecemos o coração das pessoas, e também nós não temos permissão de Deus de colocar pessoas no céu ou de tirar pessoas do céu. Ontem nós meditamos sobre isso. Para aquelas pessoas que dizem: se esse daqui não se salvar, ninguém mais se salva neste mundo. Não temos essa permissão de Deus. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor e traga a plena luz as coisas ocultas das trevas, e também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4 e 5, nós meditamos ontem sobre isso. Não devemos jamais dar aval e induzir as pessoas a terem certeza de estarem salvas, muitas vezes até viver uma vida de pecado, dentro ou fora da igreja. Um outro julgamento que é condenado é aquele que você olha para uma pessoa: esse daí não tem mais jeito para ele, esse daí morreu perdido, olha a vida que ele levava. Nós não sabemos, teremos grandes surpresas no céu, e todos nós já ouvimos. A primeira é nós mesmos estar lá. A segunda é pessoas que nós juramos, já demos até o nosso aval que estarão lá, mas não estarão. E pessoas que nos nossos julgamentos errôneos, que Deus condena, julgávamos que não vão estar lá, mas que vão estar. Jesus falou para os líderes religiosos da sua época que os pecadores, as meretrizes, os publicanos, precediam eles no reino do céu, enquanto eles rejeitaram a mensagem de João Batista. Então Jesus nos convidou durante essas noites a nos retornarmos, a nos voltarmos aos seus braços de amor. E o louvor que nós cantamos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus. Não resista mais ao convite, porque nos braços de Jesus cabemos todos nós. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias do livro do profeta Amós. E hoje nós iremos concluir as mensagens aqui, mas reforço à tarde, 4 horas da tarde, na Igreja Central, teremos uma linda festa batismal, com convidados especiais. Muitas pessoas já tomaram a sua decisão de retornar aos braços de Deus. Outros que estão aqui, que ainda não se afastaram, fizeram seus votos de compromisso, renovaram seus compromissos com Deus. Então será um momento muito bom na presença de Deus. E todos nós precisamos estar lá 4 horas da tarde. Mas, irmãos, como diz o ditado popular, nem tudo é para sempre. Jesus ele está nos convidando intensamente, não só durante essa semana, irmãos, todos os dias, todos os momentos, o Espírito Santo está falando conosco. Muitos não conseguem mais ouvir porque já se endureceram, outros ainda estão ouvindo, mas estão resistindo. E nós? E hoje nós vamos meditar em um momento crucial na história da humanidade, em que a salvação estará para sempre ao alcance daqueles que rejeitaram este convite. Então, se encontrar na Amós, versículos, capítulo 8, versículos 11 a 13. Amós, capítulo 8, versículos 11, 12 e 13. Tantas pessoas, irmãos, estão desistindo da fé. Muitas e muitas. É um advento, uma pandemia de desistência dentro das nossas igrejas e a nível mundial. Tenho ouvido pessoas falando, líderes, em todos os estados, em todos os lugares e até mesmo países.
A queixa é unânime. Muitas pessoas estão desistindo da fé. A perseverança ela é importante em todos os âmbitos da nossa vida. Muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos. Muitas vezes sonhos que o próprio Deus colocou no coração delas. Estão vivendo em contextos assim tão desanimadores e desafiantes que já enterraram esses sonhos, mesmo tendo a convicção que foi Deus que colocou no seu coração. Muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos como pessoas, como cidadãos. Não é errado sonhar, irmãos. Muitas pessoas estão desistindo do seu casamento. Muitas pessoas estão desistindo de lutar. Muitas pessoas estão desistindo da própria vida. Neste exato momento tem pessoas atentando contra a sua própria vida e muitos até já tiraram a própria vida. Nós precisamos perseverar. E há muitas pessoas também que estão desistindo dos caminhos do Senhor. E se Jesus estivesse aqui, pregando no meu lugar, obviamente que as palavras são dele. Talvez Jesus faria a mesma proposta que ele fez a seus discípulos, quando multidões já não mais andavam com ele. Lembra o discurso que Jesus fez? Um discurso que exigia renúncia, morte, sangue. E as pessoas acharam que aquele discurso era duro demais, não tinha como suportar ouvir aquilo e já não mais andavam com ele. Eles não sabem qual foi a pergunta de Jesus. E as perguntas são feitas para você que está aqui. Muitos já desistiram. Muitos já retrocederam. E vocês? E eu? Não querem se retirar aí também? Olha que discurso duro esse, irmão. Não é eu que estou falando, foi Jesus. Os irmãos conhecem essa passagem lá no Evangelho de João. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus. Então Jesus está fazendo essa pergunta para nós hoje. Leia comigo Amós capítulo 8, versículo número 11 até o versículo 13. Eis que vem dias no futuro, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Que profecia interessante essa! O profeta Amós está na categoria dos chamados profetas menores, não em conteúdo, foi um grande profeta de Deus, que ele mesmo disse que era um boeiro e colhedor de sicômoros, que Deus o tirou do seu trabalho no campo para enviar uma mensagem aos habitantes de Jerusalém e Judá. Nós sabemos que Israel se apostatou de tal forma, e pela sua influência, o próprio Judá também. E aqui Deus levanta esse homem para profetizar contra o próprio povo de Deus, que se eles não se voltassem para Deus, chegaria um momento que eles também estariam clamando e não seriam mais ouvidos. Quantos de nós, irmãos, estamos enfrentando problemas na área da nossa saúde, com doenças, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com filhos, problemas talvez até mesmo na igreja?
Imagina a pessoa estar vivendo a sua vida e de repente ela se sente no mal-estar, vai no hospital e os médicos olham para ela, você está com uma doença incurável. Você tem tantos dias para viver. À luz da ciência, da medicina, não existe solução. Mas nós podemos recorrer a quem? A Deus. Existe impossível para Deus? Não. Nós podemos estar com uma crise terrível no nosso casamento, de repente alguém possa estar, e na ótica humana já não tem mais solução, e a solução é separação mesmo, divórcio. E cada um siga o seu rumo. E os profissionais na área de relacionamento, essa situação, a melhor forma mesmo é você seguir cada um o seu caminho, porque realmente a situação é muito difícil. Eu não posso ajudar, mas nós podemos recorrer a quem? A Deus. Os homens podem não ter mais solução para os nossos problemas, as instituições médicas, a própria ciência, mas o autor de toda a ciência ele tem a solução para todos os problemas. Mas quando nós perdemos esse acesso com Deus, quando Deus não mais ouve as nossas petições, a quem iremos nós recorrer? Irmãos, milhares de pessoas, mais de 10%, 12% da população mundial estão em extrema pobreza, sofrendo extrema fome no tempo presente que nós estamos vivendo. Mais de 900 milhões de pessoas estão em extrema pobreza, sem terem as coisas mais básicas para a vida. A fome ela aumentou assombrosamente no mundo, inclusive nesse período de pandemia, que as coisas mudaram, os índices mudaram tudo de forma negativa. Muitas pessoas, muitas famílias neste exato momento, muitas mães. E eu gosto de focar porque as mães elas sabem, elas sentem muito mais do que a nós. Muitas mães, irmãos, neste exato momento, muitas milhares deste vasto globo estão desesperadas vendo seus filhos, criancinhas, desesperados chorando, pedindo algo para comer, e elas não têm nada para nos dar. Os irmãos sabem o que significa isso? Muitas milhares de pessoas estão neste momento, existem estatísticas e a cada minuto um número, eu não conferi essas estatísticas, de pessoas morrem no mundo vítimas da fome, da desnutrição. Isso é terrível, irmãos. Existe possibilidade de vivermos sem nos alimentarmos? Não. E nós sabemos que o nosso planeta está em condições terríveis. A própria Bíblia fala que a criação ela suporta angústias até agora, aguardando a nossa adoção como filho de Deus, porque a própria natureza ela aguarda a redenção dela quando Jesus vier transformar todas as coisas. E nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos no nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo, que se corrompe a cada dia. E em muitos lugares, irmãos, estão sendo afetados pela falta d'água também. Outros estão se acabando com água, outros estão se acabando com calor. Tivemos uma onda recentemente na Europa que muitas pessoas morreram, calor insuportável. E eu me lembro no ano de 2017, eu estava no estado da Paraíba, e foi um período muito seco, uma estiagem muito grande. E tinha uma cidade lá próxima a que eu morava, que nós estávamos fazendo trabalhos ali missionários, com livros, com publicações, e as pessoas haviam falar que moravam naquela cidade, uma cidade de um comércio muito grande,
estavam com 2 meses sem água na torneira e as pessoas tinham que comprar água de fora em pipas. Irmãos, vocês sabem o que é que significa a pessoa sem ter água? Nós precisamos, imagine um clima quente, árido, seco. Nós precisamos de água para preparar os nossos próprios alimentos. Nós precisamos de água para nossa higiene pessoal. Nós precisamos de água para beber também. E pense numa situação difícil, irmãos. Até na própria área que eu trabalhava, muitas pessoas precisavam comprar água até para usar nas construções que eram feitas, porque não tinha água acessível. E em muitos estados estavam nessa mesma crise, falta d'água. Isso é terrível, irmãos. Quantos aqui já passaram uma sede bem grande em um ambiente que não tinha acesso à água? Alguém aqui? Algumas pessoas já. Eu já passei por essa experiência no mato, aí andando, quando eu era bem jovem, e pense numa situação difícil, irmãos. Eu vou falar algo aqui para os irmãos. Houve pessoas nessas situações, não foi eu, tá, irmãos? Já chegaram a fazer uso, porque não suportavam o corpo clamando por água da própria urina. Isso em alto mar, em lugares longe de acesso à água, e naqueles climas terríveis, porque nesse período de estiagem no Nordeste, os climas lá são idênticos a esses climas de deserto. São muito áridos e muito quentes, mas a palavra de Deus está falando que os homens estarão desmaiando, desmaiando por fome, não de pão, não do alimento físico, e de sede, mas não da água que nós precisamos para nos hidratar. O texto é claro, não é fome de pão e nem sede de água. Que pão é esse? Que água é essa? Que não mais terão acesso àqueles que o rejeitaram. Em João capítulo 4, versículo 48, Jesus falou: eu sou o pão da vida. Versículo 49 e 50. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que é a água, irmãos? No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39, Jesus falou no último grande dia, o grande dia da festa que havia entre os judeus. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, versículo 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Isto ele disse, referindo-se ao Espírito que receberiam os que nele crescem, pois até aquele momento o Espírito não havia sido ainda dado, porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Então a Bíblia está falando nessa profecia que chegará um momento que as pessoas clamarão, buscarão incessantemente, angustiantemente, a quem? Ao pão da vida que é Jesus, mas não mais encontrarão. Buscarão de uma sede profunda de alma, o Espírito Santo, mas também não o encontrarão. Porque Jesus terminou seu trabalho de mediação no santuário celestial. O Espírito Santo também vai terminar o seu trabalho aqui nos íntimos, nos filhos de Deus. Ele vai continuar agindo de forma mais poderosa ainda. E acabou. E nisto vai se cumprir o texto que nós lemos ontem, de Lucas, no capítulo 13, versículo 22 a 30. Caminhava Jesus por aldeias e cidades, indo rumo a Jerusalém,
pregando o Evangelho de Deus, e alguém me perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Lembra que nós lemos ontem? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, ou muitos vão procurar entrar, e não poderão, quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Então direis: não sei onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinávamos as nossas praças. Então ele lhes dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Abraão, Isaac e Jacó, eles vão chorar quando verem eles no reino de Deus, juntamente com todos os profetas, mas vós lançados do lado de fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus, ao passo que vós serão lançados para fora. E ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. E ele termina no versículo 30. Porém, há muitos últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. Quando nós lemos as profecias, estudamos Daniel capítulo 7, 13 e 14. O tribunal se assentou em um período específico na história da humanidade, e abriram-se os livros, e começou o grande julgamento do povo de Deus. E nós sabemos o contexto das 3 mensagens angélicas, que a mensagem que Deus enviou, as mensagens que Deus enviou ao mundo, é para que nós temamos a Deus, demos glória a Ele e adoremos a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. E antes dessa mensagem ser enviada ao mundo, Jesus ele nos convida a virmos a Ele, buscarmos refúgio nele, antes que a tormenta da tempestade rompa sobre o nosso mundo. E nós estudamos aqui no domingo à noite o clamor que é feito para que nós nos guardemos a nós mesmos no amor de Deus, esperando na sua misericórdia, na revelação de Jesus Cristo, e também precisamos salvar as pessoas, arrebatando o ar de quê? Do fogo. E no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 455, é-nos dito que um dia de fogo e tempestade está prestes a irromper sobre o nosso mundo. Então Jesus nos convida a irmos às pessoas e convidá-las a buscar e abrir os seus braços de amor, porque nos seus braços de amor cabemos todos nós. Mas chegará um momento que será tarde demais, irmãos. No livro Grande Conflito, página 518, uma profecia, o espírito de profecia que há de se cumprir, falando que está acontecendo nesse período em que Deus envia convites noite e dia. A Bíblia fala que ele começa de madrugada, nos convidando a nos voltarmos para Ele. E é nos dito que o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido por quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas cidades. Reter o povo em trevas e impenitência até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado, eis o objetivo que ele tem procurado realizar. O grande conflito, página 519. Nós sabemos em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que eles não vejam o quê? A luz do Evangelho. A luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Então, neste período, irmãos, Deus está chamando, Deus está convidando, Deus está nos chamando, a igreja também está convidando. Deus envia o seu Espírito, envia os seus anjos, trabalha através da sua igreja na terra,
nos convidando a aceitarmos o convite do Salvador. Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. A noiva é quem? O povo de Deus, a igreja de Deus. Eles dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Segunda vez. E aquele que tem sede, diga: vem. Terceira vez. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Isaías 55:1. A todos vós que têm sede, vinde às águas. E todos vós, os que não tendes dinheiro, sim, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Repete 3 vezes o convite. Vinde, vinde, vinde. Em Jeremias, repete o mesmo clamor. Nós devemos temer a Deus, ler as mensagens evangélicas, dar glória a Deus e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E essa geração em que as pessoas adoram qualquer pessoa, ideologia a não ser o Deus vivo, Deus criador dos céus e da terra. E em Jeremias, capítulo 13, versículo 16, dai glória ao Senhor antes que Ele faça vir as trevas sobre vós. Primeiro antes que tropecem os seus pés nos montes tenebrosos. Terceira vez, antes que procurando vós a luz, Ele a converta em sombras de morte. Então, antes desse período que nós lemos em Amós, Deus está nos convidando, Jesus está nos convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, aceite o meu convite de salvação. O Espírito também está nos convidando: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O convite é insistente e persistente de Cristo. Muitos estão aceitando, muitos aqui já aceitaram, muitos estão resistindo, muitos o Espírito está lutando com eles, mas se esse conviver nós lemos aqui nessa semana, a página 168, que enquanto houver um raio de esperança, nunca deixemos de trabalhar por uma pessoa que se desviou dos caminhos de Deus. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, mas vai chegar um dia em que essa porta será fechada. Quem é a porta? João 10, 7 e 9 fala o quê? Jesus fala o quê? Eu sou a porta das ovelhas. Quem é a graça, irmãos? Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Efésios 2, 8. Quem é a graça? Jesus. Quem foi que nos salvou? Jesus. Então, o fechamento da porta da graça é quando Jesus, que é o único mediador, o único nome pelo qual importa que todo homem seja salvo, ele termina o seu trabalho no santuário celestial. Que porta é essa que vai ser fechada? Em qual dos compartimentos do santuário Jesus está? Ele está no lugar santíssimo. E ele está fazendo a sua última obra em prol da nossa salvação. E Satanás sabe disso. E ele está procurando prender as almas nas suas ciladas, reter o povo em trevas, em penitência, até que termine a mediação de Cristo. E a igreja está na condição laodiceana. Nem é quente, nem é frio. Nós estamos conforme a palavra das 10 virgens, estamos todos dormindo.
Mas em Efésios capítulo 5, versículo 14, Deus nos convida: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Amém. Mas isso terá um fim. Nós sabemos que esse momento aqui está falando exatamente sobre o fim da graça que virá para todos os habitantes da terra. Mas nós sabemos também que o fim da graça ele chega para uma pessoa através de quê? Da morte. Quando uma pessoa cede seu destino com a morte, ali também já fechou a porta. Se morreu em Cristo, também não se perde mais. Se morreu perdido, não está parado, nós meditamos o rico lado, não existe mais salvação. Mas, irmãos, estudando Eclesiastes 12, eu cheguei a uma outra conclusão. Você sabe que muitas pessoas, elas perdem a capacidade mental por alguma doença neurológica. Sim ou não? E isso é epidemia, irmãos, que se repete cada vez mais nos nossos dias. Eu já vi história de pessoas boas trabalhando normalmente, de repente a pessoa dá uma página mental e não sabe mais nem quem ela é própria. E os filhos chegam, você, eu te conheço. Não conhece mais esposa, não conhece mais esposo, não conhece mais ninguém. Perde também a porte físico. Cai completamente, porque a mente é a capital do nosso corpo. Se a mente acabou, pronto. Então eu creio, quando a pessoa perde a capacidade mental, e nós escolhemos com o quê? Como nós fazemos nossas escolhas, nossas decisões? Com a nossa capacidade mental. Então creio que quando a pessoa perde também para ela, já fechou essa porta. E existe também uma outra situação que é quando a pessoa comete um pecado. Qual é? O pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia fala de algumas pessoas que pecaram contra o Espírito Santo e elas clamaram desesperadamente por Deus, por Jesus, pelo Espírito, mas Deus não os ouviu mais. Quero dizer, Saul, irmãos, ele no início do seu ministério, como rei de Israel, ele recebeu o Espírito. O Espírito maligno se afastou dele, como nós meditamos ontem. Mas ele começou a ceder, a se orgulhar, a se exaltar. E em um momento específico, ele se endureceu tanto, o Espírito de Deus se retirou dele. E quem era o Espírito que ela passava a atormentá-lo? Um Espírito maligno. E esse homem, do domínio do Espírito, desterrou todos os necromantes e feiticeiros de Israel. Mas depois que ele retrocede, pega contra o Espírito Santo, agora ele vai procurar quem? Logo depois de ter procurado a Deus por profetas, por ruim, por sumir, e sem eles ele foi procurar quem? Uma necromante. E ali diz a palavra de Deus, o Espírito de profecia, que ele selou o seu destino para a perdição eterna. Um outro exemplo, Herodes. Herodes foi fortemente convicto pelo Espírito Santo de que João Batista era o santo homem de Deus. Ele gostava de ouvir a João Batista, mas cedendo aos pedidos da ínfia Herodias, nós sabemos o pecado que ele cometeu, selando assim o seu destino por ter rejeitado o maior profeta que já pisou na terra, com exceção de Jesus Cristo. E quando Jesus estava no final do seu ministério, ele que há muito queria ver, quando Pilatos foi em vida, ficou sobremaneira alegre, assim diz a palavra de Deus. E a Bíblia fala, o desejar das nações fala, que Pilatos fez muitas e muitas perguntas a Jesus, querendo tirar suas curiosidades, mas Jesus era como quem não via, nem ouvia, e nem falava. A tal ponto que ela ia ficar grandemente irritada pelo descaso em que Cristo tratou. Sabe quando você está falando com uma pessoa que você está falando com ninguém?
E lá explica por que Jesus agiu assim, porque já tinha selado seu destino, pecando contra o Espírito Santo, mesmo após ter sido convencido pelo Espírito, mas ter rejeitado. Abra comigo em Provérbios capítulo 1. Temos muitos exemplos que podemos citar aqui, mesmo entre o povo de Israel, alguns cometeram esse pecado, em contexto em que Jeremias, ele orou, ele clamou, mas Deus chegou a repreender para que ele não orasse para aquele povo que ele não iria ouvir. E o convite de Deus é que nós busquemos enquanto podemos achar, invoquemos enquanto está perto. E aqui em Provérbio, olha só o que há de acontecer neste dia. A partir do versículo 20, fala da sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus, que é a sabedoria do entendimento. Fala que ele grita nas ruas, nas praças, levanta a voz dos mudos na cidade, em todas as partes, convidando os homens a vir até ele. Mas eles recusaram, eles rejeitaram, eles se endureceram, e a partir do versículo 26, a partir do versículo 26, olha só o que eles dizem. Já que essas pessoas não aceitaram, recusaram, não quiseram, versículo 26, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Já pensou, irmãos? Deus zombando de nós. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém, não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Não quiseram. Lembra da parábola da vinha? Lembra da parábola da grande ceia, onde o Senhor convidou os seus servos para convidarem, mas um diz: não posso ir porque eu casei, não posso ir porque eu comprei um campo, não posso ir porque eu tenho uma junta de boi para se viver. Muitos no seu trabalho, muitos nos seus afazeres, sem tempo. Lembra que nós meditamos como que Satanás prende as pessoas ocupadas e distraídas, e meditamos aqui que Satanás tem uma grande habilidade de colocar a mente das massas da população e muitas vezes da própria igreja em assuntos que ele quer. Na pandemia não se falava em outra coisa. Nas políticas não se falava em outra coisa, dentro e fora da igreja. Agora não se fala em outra coisa, entre cristãos e pessoas de fora da igreja. A Copa do Mundo é a atração do momento. E Satanás continuará nessa mesma pegada, irmãos, inventando qualquer assunto desde que ele consiga desviar a atenção das pessoas das verdades essenciais da salvação, de tal modo que todas as profecias que já estão se cumprindo, todos os convites já estão sendo feitos, e as pessoas rejeitando, e quando Jesus disser está feito, acabou, terminou, as pessoas estão completamente ocupadas, totalmente distraídas, e nem ao menos percebam. E o que vai acontecer então, irmãos, se as pessoas estão em estado de cegueira, para que essas pessoas de repente comecem a gritar desesperados e irem atrás de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto o conflito está em andamento, a estratégia de Satanás é manter as pessoas dormindo, cegas, tranquilas nas suas vidas de pecado e rebelião contra Deus. Não mexa nele. É por isso que quando a gente está nos caminhos de Deus, Satanás ele está em atividade para infernizar a nossa vida. Muitas pessoas
estão numa vida tão boa no mundo que elas não querem vir para o Evangelho de sacrifício, porque terão que renunciar a essa vida muito boa e agradável que estão levando. Mas, quando isso acontecer, quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro do seu povo, ao terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Enquanto perdurou o tempo de graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam a sua conduta de pecado. O grande conflito parecia ser 54. Sabe que terrível despertar será esse, irmãos? O próprio Satanás. Ele vai mergulhar os habitantes da terra em uma grande angústia final. Quando as pessoas que estiverem dormindo, ele vai fustigar elas. Acorda, homem, tu está perdido. Tu está perdido juntamente comigo, acorda. Tu não tem mais esperança. Então as pessoas terão um terrível despertar. Porque Jesus clamou com voz de amor e compaixão, mas não despertaram, não se voltaram para ele. Então terão um terrível despertar. Quando a tempestade da ira de Deus se abater sobre o pobre pecador, haverá então amargas lágrimas, amargos clamores, confissão de pecados, súplicas por misericórdia, mas será tarde demais. Testemunho para a igreja, volume 1, página 81. Será tarde demais. Tais clamores serão semelhantes aos de Judas e Esaú, a sua angústia. E os ímpios vão se regozijar da angústia deles, porque eles não mais terão salvação. E quando as pragas de Deus começarem, os juízos de Deus começarem a cair sobre o nosso mundo, muitos de entre a multidão de perdidos alçarão as suas vozes ao céu, blasfemando contra Deus, assim como caiu de luz sobre os habitantes do mundo antediluviano. Outros se precipitarão para o meio do povo de Deus, clamando por misericórdia. Leia algum texto, traz alguma palavra de misericórdia para mim, mas a última mensagem terá sido oferecida, dada, o último clamor, o último convite, a última prece. O povo de Deus não terá mais nada para os perdidos. E daí vai se cumprir o que foi profetizado em Amós. E aqueles, uma classe especial, de adventistas do sétimo dia, que se apostataram da fé e que não retornaram, estes irão passar por uma angústia ainda mais terrível. Qual é a tua escolha? De qual dos dois despertar você deseja fazer parte? Do grande despertar que haverá na igreja antes do juízo de Deus cair sobre a terra, ou do terrível despertar que irromperá sobre o nosso mundo quando Jesus finalizar a sua mediação? Vamos meditar neste louvor mais uma vez, à volta. E Jesus está nos convidando a nos voltarmos para Ele. Você mesmo, você que está me ouvindo, que está desanimado, o seu próprio semblante testifica do estado de desânimo na sua vida espiritual. Jesus está te convidando hoje. Você não está nem aí para a Bíblia. Pode colocar aí, por favor. Clique. Não está nem aí para os assuntos espirituais. Você que está trilhando os caminhos da destruição, os caminhos largos, é para você que Jesus está falando desse momento. Desperta, ó tu que dorme. Volte, porque Cristo está voltando. Meditemos neste louvor. A volta. Faz muito
muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços
Amém? Amém. Irmãos, quem aqui ouviu, foram faladas muitas palavras aqui, muitos convites, muitos versos. Quem aqui conseguiu ouvir Jesus chamando, eu convido a vir aqui à frente para fazermos uma oração. Aqueles que já irão se batizar, aqueles que são batizados, mas que estão renovando seus votos com Deus. Só quem realmente ouviu, se você não ouviu, pergunte como você está. Porque no lado de Egito, na página 402, tem uma citação que diz que Satanás está ativo, o missionário que o pregador está pregando, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, as exaltações e as repreensões. Não se ouvidas não tem nenhum efeito de coração transformado na vida. Pensou, irmão? A pessoa escuta, não ouviu nada. Não ouviu absolutamente nada. Jesus estava pregando o sermão do monte. Os fariseus, os homens santos da época, entre aspas, estavam a assistir todas as benditas. Os irmãos conhecem o sermão do monte. Todas as benditas palavras de Jesus chegavam nos ouvidos como heresia. Ele exaltando a lei e julgando que ele estava condenando a lei. Exaltando os caminhos de Deus e eles entendendo, ouvindo, que ele estava contra Deus, contra o crente, contra o povo. E assim Satanás procede pelas nossas vidas. Que Deus ajude os irmãos a entendermos, que nós realmente tenhamos ouvido o que Deus falou para nós. Amém? Vamos ficar de joelhos para orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Amém. O Senhor está sempre a nos convidar, a nos voltarmos ao Senhor. Senhor, nos voltarmos ao Senhor, não simplesmente à igreja. Nós sabemos, Senhor, que nem todos que fazem parte da tua igreja estarão naquele dia na glória. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, que nós nem estejamos neste grupo, porque a tua vontade é que todos os homens sejam salvos, mas não é por tua vontade, Senhor, por nossos próprios, exclusivos decisões e escolhas, seremos o nosso destino. Senhor, abençoa cada pessoa que participou dessas noites aqui de evangelismo e receberam esses convites do Senhor. Nos ajude, Senhor, a aceitarmos o que o Senhor tem nos proposto aqui. Nos voltarmos realmente a trilharmos caminhos estreitos e sairmos pelos caminhos largos em que muitas vezes estamos trilhando rumo à perdição eterna, mas muitas vezes cegados pelo inimigo, ainda professamos estarmos trilhando o caminho estreito. Ajuda-nos, Senhor, nos desperta dentre os mortos, para que o Senhor nos levante e ilumine as nossas vidas, para que nós não estejamos naquele dia em que muitas pessoas farão parte daquele terrível despertar que será tarde demais. Abençoa a tua igreja, a liderança dessa igreja, os anciãos, todas as pessoas aqui dos cargos aqui estabelecidos, que o Senhor levante homens e mulheres que não temam, Senhor, serem ousados em seguir ao Senhor nessa geração decaída que vivemos. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa as pessoas que já se decidiram ao batismo também. Logo mais à tarde estaremos ali na central, que o Senhor venha falar poderosamente ali também. Nós te oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Lembre-se, volte porque Cristo está voltando.